Oi pessoal, meu nome é Isabelle e hoje eu vou contar o meu testemunho para vocês. Escrever meu testemunho é algo muito difícil para mim, porque a minha vida ela tem várias partes, né? E eu precisaria de vários testemunhos aqui para contar cada etapa do que o Senhor tem feito na minha vida. Mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história até chegar em Jesus. Bom, antes da minha conversão, eu era uma mulher comum, né? Que hoje nós conhecemos pela sociedade, como tantas outras. Trabalhava, estudava, saía para festas, bares, shows. Eu achava que estava tudo bem, mas dentro de mim existia um grande vazio, que eu mesma mentia para mim várias vezes, dizendo que não existia e que tudo que eu vivia ou fazia era autossuficiente. Mas existia um vazio tão imenso que me gerava uma angústia. Nada conseguia preencher esse vazio. Eu cresci em um lar um pouco confuso, né? Meu pai é ateu, minha mãe se converteu quando eu tinha 13 anos. Meus avós, minha avó materna, conhecia a palavra já há muitos anos, mas ali naquele período, né, quando eu era ainda adolescente e com o passado da minha mãe, eu fui muito julgada. Então isso gerou muitos traumas dentro de outras igrejas, até mesmo em meio familiar. E isso me distanciou muito do que eu poderia conhecer, do que era Deus. Eu cresci me sentindo indesejada e até incapaz de ser amada, pela rejeição desde o ventre da minha mãe, pela toda a minha história. Mesmo assim, eu sempre soube que Deus existia. De alguma forma, eu acreditava que não precisava de eu ir na igreja, porque eu dizia para mim mesma que eu e Deus tínhamos o nosso relacionamento. Então, quando eu estava com Deus no meu quarto, já era o suficiente. Eu não precisava viver aquilo que a palavra ensinava. E até que um dia eu comecei a acreditar que eu já tinha errado demais, que eu precisava estar perfeita, que eu precisava estar tudo certinho para se aproximar de Deus, para se tornar cristã. Eu não merecia aquele perdão desse Deus que todo mundo falava. Eu acreditava para todo mundo, mas para mim eu não acreditava. Em 2017, eu cheguei a ter um encontro com Deus, foi aonde eu senti a presença dele, o que era ser ministrada pelo Espírito Santo, em um culto de jovens, né, em alguns cultos específicos da época da igreja que eu frequentava, que eu estava presbiteriana. Mas ao longo do tempo eu fui me afastando, fui me distraindo muito facilmente. E aí eu caí em pecado. E eu achei que eu não era mais digna mesmo de continuar a viver esse relacionamento com Deus. Que ele podia me perdoar, mas só eu e ele. Então eu não era digna de estar em uma igreja, de ser amada por outros irmãos, de viver aquilo. E dessa forma eu me distanciei completamente de Deus. Eu achei que precisava viver corretamente, né, para poder aproximar de Jesus. Mas a verdade é que ninguém consegue isso sozinho. Durante esse tempo, eu vivi crises fortes de ansiedade ao longo dos anos. Vários problemas físicos foram gerados e emocionais, que precisava ter um fim, mas eu até tentei procurar na época vários tratamentos de psicólogo, que me ajudou muito. E Deus foi tão misericordioso que Ele colocou essas pessoas cristãs no meu caminho, porque elas não cuidavam somente da minha mente, mas também falando ao meu espírito aqui. Eu lembro que foi um tratamento excelente para mim. Eu não descarto nada do que eu tratei em terapia, mas eu sabia que ainda faltava alguma coisa. Nem tudo estava curado, nem tudo estava resolvido. E só existia um que poderia fazer isso, e era Jesus. Eu lembro que eu ficava me perguntando o que era isso, mas eu sabia a resposta, que era Jesus. Eu me negava várias vezes, né? Até mesmo quando as pessoas me convidavam para estar num lugar assim como vocês estão. Eu negava muito isso. Depois, um casal de amigos teve passando por um processo maravilhoso com Jesus e eles queriam me aproximar de Jesus também. Então, eles tiraram um tempo do dia deles para orar por amigos e eu estava nessa lista. E eu creio que todas as orações, incluindo a deles, foi algo essencial para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês. Pois eles oraram para que essa amiga deles aceitasse Jesus de verdade, estivesse caminhando com ele. E eles falavam comigo, né, sobre tudo isso. Às vezes eu achava tão difícil o que eles estavam falando. Eu queria lutar contra o meu orgulho, porque eu queria fazer essa escolha, não porque as pessoas estavam falando. Só que quando tem Jesus, não existe orgulho. E aí Deus foi trabalhando, né, todo o processo. E mesmo assim, esses amigos não desistiram de mim. Em um momento da minha vida, o Senhor falando comigo várias vezes, através de uma palavra, através de várias outras pessoas, o quão eu era especial para ele estar caminhando com ele. Em um culto, na virada do ano da Central, eu fiz uma oração simples. Eu falei com o Senhor que
Senhor, faz algo novo na minha vida. Eu queria algo diferente. E aí ele fez. A partir dali, eu não queria mais nada do que eu vivia. Eu queria algo diferente. E então eu comecei a ter uma atitude. Eu queria conhecer esse Deus. Eu comecei a ler a Bíblia sozinha, sem entender muito bem o que estava escrito, mas a palavra de Deus, ela fala quando a gente se dispõe a ouvi-la. E então eu fui conhecendo a história de Jesus, conhecendo quem ele era. A presença dele ali comigo foi uma forma muito real, né? E então, em um congresso de mulheres, eu vivi algo sobrenatural. Ali eu rendi completamente a Jesus. Ele me libertou depois em diante dos meus medos, dos meus traumas, das culpas, das mentiras. Ele me mostrou que o amor dele é mais forte do que qualquer passado. Hoje eu tenho paz, direção e propósito. Eu sou filha, tenho intimidade, tenho identidade, liberdade e autoridade no nome de Jesus. E mais do que isso, eu tenho fome todos os dias pela presença dele. Se você, que hoje está distante do Senhor, e em algum momento acha que já errou demais, ou acha que você não é digno do amor de Deus, ou alguém te disse isso, saiba que Ele te chama, Ele ainda te quer, e Ele ainda pode transformar completamente a sua vida. Hoje, eu caminho com aquele que nunca me deixou. Tudo que eu hoje sou é obra da graça de Deus, do amor dele e do poder transformador de Deus. Por isso, eu convido vocês a experimentar esse grande amor.